Vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 5, Romanos 5, versos 1 a 11. Quem desejar acompanhar a sequência das pregações, você vai encontrar no canal da Igreja do Alto Branco, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, e vai entender melhor essa carta que é tão rica e também tão trabalhosa de ser exposta, né? Nada fácil. Romanos 5, versos 1 a 11. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus santo e bondoso, todas as vezes que nós abrimos a tua palavra, o nosso desejo é que o Senhor fale poderosamente conosco. Tu fizestes isso hoje pela manhã, ó Deus. Não priva-nos esta noite. Não nos deixa sem a tua profecia. Explica-nos, Senhor, o que o Senhor deseja trazer como mensagem para o coração do abatido, do aflito, do que está confuso, para que tudo seja esclarecido no nosso coração, para que haja salvação, reconciliação verdadeira no nosso meio. Fala-nos poderosamente, Senhor. Usa-me, ó Deus, porque é um instrumento que o Senhor tem. Não é perfeito, longe disso, mas é o que o Senhor escolheu. Tenha misericórdia deste povo, de mim mesmo. Teu Espírito Santo possa nos encher esta noite, a partir desta palavra. Saímos daqui radiantes com ela, para o louvor da tua glória, em Cristo nosso Senhor. Amém. Que tira a tua paz? São muitas as motivações que fazem ter um coração atribulado. E à medida que eu vou falando, eu imagino que vocês estejam pensando nestas motivações. Casamento com problemas aflige o nosso coração e nos tira a paz. A nossa vida espiritual com Deus, nossos conflitos internos, nossas confusões espirituais, nossa incredulidade, isso maltrata e aflige o nosso coração. Problemas com irmãos, com amigos. Final do ano, sempre um tempo de pisar em ovos no meio da família. Quando somos chamados para determinados lugares, a gente não sabe se vai, como se porta. Tempo difícil que aflige o coração e tira a paz de qualquer um. Problemas na justiça, problemas no trabalho.
desejo de ter um casamento que não tem, um desejo de ter um filho que não chega, o filho que chegou e não é como você esperava a sua criação, as dificuldades, as tribulações da criação, problemas do passado, problemas do presente, aflições do porvir também nos tiram a paz. O que é que tem tirado a tua paz? É interessante lembrarmos e pensarmos nisso porque cada um tem uma motivação, mas sempre, em todas as fases da nossa vida, há algo que tem tentado tirar a nossa paz. E a solução para que a paz seja recuperada nem sempre é aquela que a gente pensa que é a solução. Porque veja comigo, se teu problema é o emprego, você não tem um emprego e você queria ter um emprego, isso te tira a paz. Você vai perceber que se no próximo ano, ainda no final deste ano, Deus te der um emprego, vai aparecer outra coisa que vai tirar a tua paz também. Porque existem muitas outras pessoas que têm bons empregos e também se sentem atribulados, aflitos. Problema no casamento, resolveu o problema no casamento, vem outro. Tem um problema com um amigo, vem um problema com o irmão. Tem um problema com o irmão, foi resolvido, vem um problema na família. Tem um problema no trabalho, resolveu, tem um problema em casa. Nós sempre teremos problemas. Nós sempre passaremos tribulações por tribulações que necessariamente vão mexer com a paz do nosso espírito. Que vão nos afligir, que vão nos fazer inquietos. E é por isso que a palavra de Deus nos traz uma paz que, segundo ela mesma, excede todo entendimento. Uma paz que somente os crentes podem desfrutar. É a paz que independe da circunstância. A paz que nos é proposta em Romanos capítulo 5 não tem nada a ver com a resolução de determinado problema, mas a resolução do problema por excelência. Tem te afligido o problema no casamento? Tem sido pesado levar o problema no trabalho, na igreja, seja lá em qualquer outro lugar? Mas nenhum destes problemas é semelhante, é comparável ao problema que nós tínhamos com Deus. Uma inimizade declarada por Deus contra nós. Porque desde o Éden, irmãos, quando Adão pecou, foi expulso do paraíso, o Senhor colocou lá anjos que guardam o retorno. E o homem nunca mais pode retornar para o Éden. Nós fomos lançados nesse mundão e fomos declarados a partir dali inimigos de Deus. Só que esse é o maior dos problemas, porque nós arranjamos um inimigo que é o pior de todos. Segundo Davi, eu subi aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, lá tu estás também. Então, que inimigo é esse? É um inimigo que é onipresente. Não tem como eu me esconder dele, entende? É o pior dos inimigos. Mas não basta só isso. Além dele saber onde eu estou, estar onde eu estou, em qualquer lugar que eu esteja, estando lá, ele tem todo o poder para fazer o que ele quer comigo. Então, não basta ser apenas onipresente, ele também é onipotente. E este inimigo que nós não temos uma acusação sequer contra ele. Uma falha, um erro, um deslize, não tem. Porque todos os outros teus inimigos, você vai encontrar algo que vai dizer, ó, mas aqui ele errou. Este não. Santíssimo, puríssimo, perfeito, imutável. Ou seja, além de ser perfeito, ele ainda é imutável. Ele nunca vai mudar da situação em que ele já está. Então, desde o Éden, nós conseguimos arranjar o pior de todos os inimigos.
Compare este problema com o problema que você pensou agora há pouco. Não é absolutamente nada. Só que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, depois de falar nos primeiros capítulos, que gentios e judeus estavam todos encerrados nesta mesma condição que nós estamos, ninguém busca a Deus, ninguém faz o bem, ninguém está pronto para viver uma vida eterna perto do Senhor, se não for por Ele mesmo. Então, depois de dizer isso, ele apresenta a doutrina da justificação pela fé, nos capítulos 4 e agora no início do capítulo 5. Dizendo, este Deus furioso, irado, santo e justo, mesmo declarando inimizade contigo, ele resolveu o problema. Ele resolveu o nosso problema. Aí ele remonta até o Antigo Testamento para falar no capítulo 4 a respeito de Abraão. Como foi que Abraão foi salvo? Vocês não se lembram, judeus, que achavam que a salvação seria pelas suas próprias obras? Ele disse: o nosso pai Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça. Foi por meio da fé que Abraão creu e assim recebeu a salvação. Vocês não lembram de Davi, que crendo também foi salvo? O que é que vai resolver o problema? Nosso problema por excelência não será resolvido quando estes problemas menores forem resolvidos, mas quando a nossa inimizade para com Deus for resolvida. E eu não posso resolver. Então, ele tomou a frente e resolveu em meu lugar. Esta verdade é tão gloriosa que ela já era anunciada aos nossos amigos, aos nossos irmãos israelitas desde a antiga aliança. Porque quando o texto fala assim, tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz com Deus já era conhecida lá. Os irmãos lembram que eu falei hoje pela manhã que as doutrinas que nós conhecemos no Novo Testamento, elas têm fundamento na antiga aliança. Então, a paz com Deus já era conhecida na antiga aliança da seguinte maneira: quando o Senhor instituiu o tabernáculo e o sistema sacrificial a partir de Levítico, ele falou que deveria ser construído, isso em Êxodo, um, dentro do Santo dos Santos, o lugar mais interior do tabernáculo, dentro do Santíssimo Lugar, deveria ser construída um móvel chamado arca. Esta arca levava alguns elementos dentro dela e acima dela havia a chamada tampa do propiciatório. Nessa tampa do propiciatório, 2 anjos eram elevados e as suas asas tocavam umas nas outras, como que fechando o lugar onde a representação do ser de Deus estava ali na arca. Essa era chamada tampa do propiciatório. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, não sem antes fazer propiciação pelos seus próprios pecados. Ele entrava desde o pátio externo, depois dava alguns passos, abrindo o véu, que separava o pátio externo do pátio interno, da sala, do santo lugar, e entrava mais, porque ali os sacerdotes também podiam ir, mas entrava um pouco mais, abrindo o segundo véu e chegando à arca da aliança. Paramentrado, com uma roupa onde nos seus ombros trazia as 12 tribos de Israel e no seu peito, mais uma vez, o nome das 12 tribos. E na sua mão, uma vasilha com o sangue que foi derramado no altar. O cordeiro foi morto lá fora e o sumo sacerdote trazia para a presença de Deus o sangue do cordeiro, representando as 12 tribos de Israel. E o que é que ele fazia com aquilo ali? Ele tomava aquele recipiente e derramava sobre a tampa do propiciatório, para fazer propiciação pelos pecados dos homens. Quer dizer o termo propiciação. Obviamente, para que Deus se torne propício a nós. Mas como é que ele faz isso? Deus estava irado com o homem.
Por que o animal foi morto? Porque desceu fogo lá, porque Deus está virado. Só que quando Deus consumiu aquele animal e o sangue do animal chegou até a sua presença e foi derramado na tampa do propiciatório, apazigou a ira de Deus. E ele se tornou de inimigo a amigo. Esta doutrina que Paulo está apresentando aqui a judeus e gentios não é uma coisa nova para os judeus, não. Eles já sabiam. Propiciação que traz paz entre o homem e Deus. Só que quem estava lá fora nem via o que estava acontecendo lá dentro. Você era um pai de família, um homem comum, e o teu trabalho era chegar no culto, entregar o cordeiro. O sacerdote olhava se o cordeiro era perfeito e você não via mais nada. Como é que você voltava para casa e dizia à sua família: estamos perdoados? Porque você cria no que estava acontecendo. Que o sumo sacerdote levou até a presença de Deus o sangue do cordeiro para apaziguar a tua situação de casa com ele. Isto nada mais é do que a encenação da cruz. Quando Cristo, que é o cordeiro e também é o sumo sacerdote e a própria oferta, ele entra no santo lugar, depois de morrer, e apresenta o nome dos eleitos diante do Pai. E o sangue do cordeiro apazigua a ira de Deus para conosco. E nós temos paz com Deus. Mas eu não vi. Eu não estava lá. Nenhum de nós estávamos lá. Assim como o ofertante do Antigo Testamento. Mas nós cremos que o sumo sacerdote entrou na presença de Deus. E pelo seu sangue, nós fomos perdoados. Paulo resume tudo isso dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Apazigou-se a ira de Deus. Não somos mais inimigos, mas amigos do Senhor. Em outra carta, carta a Tiago, abra comigo, por favor, capítulo 3. Mais uma vez fazendo essa ligação do Antigo com o Novo Testamento. Diz assim o apóstolo também, Tiago. Tiago, 2, verso 23. Diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Creu Abraão. Até ali ele era inimigo de Deus, mas ele creu. Quando ele creu, a fé lhe ligou à obra de Cristo. Porque, veja só, não é a fé que me justifica, é por meio da fé. O que me justifica é a obra de Cristo. Porque é justificado de quê? Sou justificado dos meus pecados. O que é que a fé tem a ver com o meu pecado? A fé é o meio pelo qual eu sou ligado a uma história de 2000 anos. E a cruz do Calvário chega até mim por meio da fé. Mas o que me justifica é a obra de Cristo. Então, creu e isto lhe foi imputado. O que lhe foi imputado por justiça? A justiça do outro por meio da fé. E isto muda a posição de Abraão, de inimigo de Deus, porque Abraão era um adorador de deuses estranhos, morador de Ur dos Caldeus, e passa a ser agora amigo de Deus. Agora eu posso lhe perguntar, o que é que tira a tua paz? Depois dessa história, o que é que ainda vai tirar a tua paz? Meus irmãos, podem se levantar todos os inimigos do inferno esta semana. Todos os enviados de Satanás. Todas as setas malignas esta semana se levantar. Não importa. Porque eu estou em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, nada pode me tirar dessa situação. É algo que não muda. Olha o que ele diz em seguida no verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Firmes. Isto que Deus fez não vai mudar.
que ele está dizendo aqui é o seguinte: sabe aquele teu pecado que te atormenta? Você já confessou, já se arrependeu, já deixou, mas ele teima em se levantar como um fantasma. Não importa. Alguém vai se levantar sendo maledicente contra você por um pecado que foi resolvido? Não importa. Nós não podemos dar ouvidos a quem faz isso, porque para Deus não importa. Quando alguém vem falar de um irmão nosso que cometeu um pecado há 15 anos, 20 anos, 30 anos, a gente tem que calar a boca dele e dizer: se isto está resolvido diante de Deus, quem sou eu, irmão? Para que você está me dizendo isso? Mas às vezes não é um falando do outro, somos nós mesmos que nos acusamos. Cerca de um mês e meio eu recebi uma senhora lá da igreja e ela me confessou um pecado de 35 anos. Gravíssimo pecado. Uma coisa que ela já se arrependeu, sofreu muito a respeito daquilo ali e não tem como ela voltar atrás. Ela disse: pastor, racionalmente eu compreendo que Deus me perdoou, mas eu não consigo esquecer. Eu disse: irmã, realmente, de fato, é difícil esquecer de um fato como esse. É impossível. Mas o que você precisa não é de esquecer, é de não trazer a memória. São coisas distintas. Está lá, mas eu não fico remoendo isso na minha cabeça. Porque toda vez que eu sofro novamente por um pecado que já foi pago na cruz de Cristo, o que eu estou dizendo é que não foi suficiente, que eu preciso sofrer ainda como complemento da cruz de Cristo. Isso está errado, irmãos. Não sofram por pecados confessados e deixados, porque eles para o Senhor foram lançados no mar do esquecimento. É como se nós estivéssemos dizendo: Cristo sofreu, mas não é o suficiente. Eu preciso me martirizar. Eu preciso sofrer a minha própria cruz, quando não é necessário. O pecado do passado está resolvido. Mas e os pecados do presente? Nós tivemos entrada, estamos firmes, nos gloriamos na esperança. Então, nós fomos justificados, os pecados passados foram todos resolvidos. Nós estamos firmes. Os problemas do presente estão todos resolvidos em Cristo. E aí, se você olhar para o texto diz no final do verso 2: e nos gloriamos na esperança. O tamanho do poder da obra de Cristo é exatamente descrito aqui. Resolve problemas do passado, resolve o problema do presente e resolve o problema do futuro. Quem vive apegado demais ao passado geralmente cai num problema chamado depressão, que é o excesso do sofrimento do passado. E quem vive muito apegado ao futuro também sofre de um problema chamado ansiedade. Basta a cada dia seu próprio mal. Pessoas que passaram por lutas muito grandes, geralmente elas tendem a dizer: estão vivendo um dia de cada vez. Nós deveríamos viver assim sempre. Terça-feira eu tenho um problema enorme para resolver, mas hoje é domingo. Hoje não é terça. Então, quando chegar a terça, a gente resolve. Mas hoje, tem problema. Eu vou resolver os de hoje. E eu estou firme. Porque ninguém tira a amizade que eu mais precisava. Eu sou amigo de Deus. Você é louco, você vai mexer comigo, eu sou amigo de Deus. Quem é que vai tirar a minha paz? É o teu chefe que é injusto? É o teu filho que é desobediente? É o teu marido que não te ouve? Ou a tua esposa que não te respeita? Isso tem que ser resolvido. Mas isso não pode tirar a minha paz. Porque eu sou amigo de Deus. O meu passado, o meu presente, o meu futuro já estão resolvidos. Ponto final. Agora, como é que eu vou viver lidando com os problemas que aparecem? Ele também nos ensina a como fazer no dia a dia. Veja, verso 3 na sua Bíblia.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Um detalhe, o apóstolo Paulo não está dizendo, nós temos prazer na tribulação. O apóstolo Paulo não é masoquista. Quem tem prazer na tribulação é masoquista. Prazer na dor não é bíblico. Ele diz, nós nos gloriamos. Ora, se a tribulação vai se apresentar, e ela irá, existem dois caminhos. Ou eu vou perceber que na tribulação eu posso glorificar a Deus, ou eu vou começar a maldizê-lo, ou eu vou começar a murmurar. Então, qual é o caminho que eu vou percorrer? O caminho da maledicência ou o caminho da glorificação? O apóstolo Paulo diz, gloriamos nas tribulações. É o caminho mais seguro. Então, ao aparecer a tribulação na segunda-feira, lembrem-se disso. Glorie-se na tribulação. Ah, apareceu esse problema aqui. Peraí. Primeiro, sou amigo de Deus. Nada pode mudar. Porque o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão resolvidos na cruz do Calvário. Ponto final. Fui justificado. Mas apareceu o problema, e agora? Glória a Deus pelo problema. Vamos resolver. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. Já percebeu como uma criança é impaciente? Daqui a pouco a gente vai fazer colocar o lanche, o jantar. Os mais impacientes são as crianças. Se eles estiverem com fome, alguns chegam a chorar, porque não tem paciência do tempo em que está trazendo a comida dali para organizar aqui. E a angústia do coração da criança, esta impaciência, não é só a fome. Crianças menores ainda, bebezinhos, elas gritam. Porque o grito ali é como se ele tivesse medo de morrer de fome. De fato, é isso que eles pensam. Vão me matar de fome. Então eu vou gritar aqui para ver se alguém me socorre. É isso que uma criança pequena faz. Mas por que os adultos não fazem, ou pelo menos não deveriam fazer assim? Não são impacientes como uma criança? Porque a gente sabe que não é assim, a gente não vai morrer de fome. Então a tribulação produz paciência. As tribulações vão aparecendo, às vezes a gente não dá para resolver naquele dia. Paciência. Ela está ali, vai ficar guardada. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando chegar o dia de resolver esta daqui, fica. Eu vou resolvendo as que dá para resolver agora. Tribulação produz paciência. Falta de tribulação produz impaciência. As pessoas que vivem uma vida muito tranquila, estável, no dia que elas têm uma preocupação, elas piram. Porque não tem tribulação. Toda vez que você produz uma vida, você busca uma vida livre das imperfeições da vida natural, você vira uma pessoa alienada. Porque é um tipo de vida não natural. O natural é ter tribulação. O nosso Senhor Jesus Cristo nos avisou: no mundo tereis tribulações. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que a gente precisa não é fugir da tribulação, é ter bom ânimo. Este é o remédio para a vida. E aí a tribulação vai produzir paciência. E a paciência, veja o verso 4, a experiência. Mais uma vez, fazendo a comparação com uma criança, porque as crianças, quando têm um problema, elas se desesperam. Ele não tem experiência. Porque um jovem, quando tem um problema, ele não passa 30 segundos pensando, ele já diz logo o que tem que fazer. Ele não tem experiência, não sabe como as consequências de cada ato. E um jovem diz assim, surgiu esse problema, eu vou fazer aquilo. Aí o pai chega, peraí. Você já analisou que se você fizer isso, pode acontecer aquilo, os desdobramentos e aquilo. E se você fizer assim, a reação pode ser essa. Então, um homem experiente, uma mulher experiente, abre um campo de visão para um inexperiente. Que bom, irmãos, é termos no nosso meio homens e mulheres de cabeça branca. Homens e mulheres experientes na fé. Podem nos auxiliar.
É por isso que o Santo Evangelho do nosso Senhor nos ensina que os que governam a igreja não podem ser inexperientes, porque vão incorrer no risco de Satanás se orgulharem e tomarem decisões atabalhoadas, sem pensar, que não sabem quais são os desdobramentos de determinadas decisões. Então, no mundo, numa sociedade como a nossa, que cultua a juventude, o jovem sempre é chamado, chama fulaninho que ele tem que dar a opinião dele aqui. Por isso chega com 5 anos. A opinião de quê? Há cerca de 4, 5 anos, uma família que estava se chegando à igreja, não está mais congregando conosco, eles moram em outra cidade. Ele chegou e disse assim: pastor, eu já visitei umas 3 vezes a sua igreja, gostei demais. A gente vai começar a congregar aqui. E a decisão foi tomada, né, eu, minha esposa e meus filhos. O problema é o seguinte: não se toma decisão com os filhos, são os pais que tomam decisão pela casa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dentre os filhos tinha um de 8 anos. Eu disse: meu irmão, veja, você está tratando sua casa como uma democracia e não é. Expliquei primeiro esse ponto. Mas em segundo lugar, teu filho tem 8 anos. Como é que uma criança de 8 anos tem condição de dizer onde vocês vão congregar? É porque eu abri uma votação. Que votação, irmão? Quem sabe conduzir a tua casa é você. Você é o chefe da casa. E ali a gente pôde ter um tempo falando sobre esses assuntos, mas ele tratava a casa dele assim, como uma democracia. Uma criança de 8 anos sem experiência nenhuma estava dando o voto. Veja, o que é um voto? Eu analisei todas as circunstâncias. Eu vi qual era a igreja bíblica que, dentro da providência de Deus, se encaixava na nossa condição. E julgando todos estes critérios e muitos outros, eu levantei minha mão e disse: eu concordo. Se fosse válido levantar a mão. Eles não podem. A nossa sociedade cultua estas coisas. A juventude que ela vai criticar. O senso crítico do jovem. O jovem não tem senso crítico. O jovem fica calado e ouve o mais velho. É assim que funciona. Não chamem os jovens para darem opinião, porque eles não têm opinião formada nenhuma, por um simples motivo, porque são jovens. O primeiro trabalho de um jovem é deixar de ser jovem. Primeira providência do jovem, livre-se da juventude, porque não há coisa mais tola do que a juventude. E aqui eu não me refiro à idade, eu me refiro aos problemas próprios da juventude, às limitações próprias da juventude. Como você se livra da sua juventude? Ande com pessoas mais velhas. Mas o que é que a gente faz, inclusive na igreja? Culto dos jovens. Um jovem tolo ensinando outros tolos a serem uma multidão de tolos. Nunca faremos isso aqui. Aqui os jovens vão aprender com os mais velhos. Nós sentamos uns ao lado dos outros. E quando nós temos um momento de comunhão, fica o jovem calado e quem fala é o velho. E quando o jovem abre a boca é para perguntar, não é para dizer sua opinião. Eu me refiro a assuntos que são assuntos graves. Estou dizendo que o jovem não tem opinião em absolutamente nada. Mas geralmente fica calado. Porque você vai aprender, meu irmão. Isto é uma bênção. Isso não é humilhação. Isto é uma bênção. Porque se esta lógica do apóstolo Paulo, tribulação gera paciência, paciência gera experiência, você não tem nenhuma dessas sequências. Poucas tribulações passou, consequentemente, pouca paciência tem, consequentemente, pouca experiência vai ter. Então aprende com quem já passou. Nós devemos dar respeito, honra aos cabelos brancos, não é só se levantando para dar um lugar para o outro sentar, não. Isso é o mínimo. Nós devemos deixá-los falar. Devemos deixá-los nos instruir.
porque são mais experientes do que nós. É assim que a gente enfrenta a tribulação. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência. Quem não tem experiência fica calado, ouvindo quem tem. E depois, por fim, veja verso 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A pessoa que ela é moldada na tribulação, que é amoldada por Deus na tribulação, provada, ela não tende a ficar depressiva, percebe? Pelo contrário, ela é a mais esperançosa da igreja. Quanto mais você é provado, mais alegre você fica. Por quê? Porque você já percebeu que se você passar pela tribulação e for paciente, esta paciência vai lhe mostrar que os problemas que aparentemente eram os problemas do fim do mundo, quantos fins do mundo vocês já passaram? Pessoas mais experientes da igreja. Quantas vezes você disse assim, rapaz, agora é o fim? Tem jeito não. Aí passa e não é o fim. Para muita gente isso é todo mês, né? Chega dia 15, cadê o salário? Mas tem mais 15 dias. E agora? Tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. A gente não se atribula mais, porque quase todo mês é assim mesmo e todo mês passa. Todo mês passa. Eu falei isso domingo passado lá na igreja, que estava para chegar o dia 30. Pois bem, chegou o dia 30, está todo mundo vivo. Hoje já é dia 3. Vocês já estão recebendo salário. Mas daqui para chegar o dia 31, tem um 13º. Todo mês é assim. Mas não somente a respeito das questões de dívidas financeiras, das responsabilidades financeiras. Não é só isso, não. É a respeito de tudo. Vai cair o mundo na minha cabeça essa semana. Não tem problema, já caiu outras vezes. Eu estou vivo. O maior problema está resolvido. Agora, a tribulação vai gerar experiência, esperança, esperança. A experiência vai gerar esperança. É bom conversar com homens mais velhos, com mulheres mais velhas. Quando você está com um problema lá com seu filho, mulher, é uma mãe da igreja. Ali está no primeiro, no segundo filho, está com problema seríssimo. Vai conversar com uma mulher experiente. Calma, não é assim não. Faça isso aqui. Dá risada do teu problema, né? Você fica com raiva, né? Rapaz, ela não entendeu o que eu estou passando. Ela entendeu. Ela sabe que não é o fim do mundo. É assim, as coisas acontecem assim. E aí aquilo ali gerou esperança, porque uma pessoa experiente não te joga para baixo, ela te gera esperança. Por que a gente não goza desses benefícios da igreja? Porque a soberba não deixa. Porque os homens mais novos e as mulheres mais novas acham que já sabem de tudo. Nós não sabemos, irmão. Nós precisamos aprender com quem é mais velho. E aí, depois de secar como a gente lida com os problemas do dia a dia, né? Primeiro, está resolvido o problema maior, mas existem os menores. Vocês resolvam dessa maneira. Ele lembra do fundamento de todas estas coisas. Observe verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Antes de ler tudo, eu queria que vocês percebessem que ele usa aqui um advérbio de tempo que vai dar o reforço da sua fala, quando ele diz assim, quando nós ainda éramos fracos. Então, tudo que ele passa a falar a respeito de Cristo não é quando nós já estávamos convertidos, não. Ele nos deu muitos benefícios pela sua obra, não quando a gente era bonzinho, pelo contrário. Ele resolveu o nosso problema consigo mesmo, resolveu os nossos problemas diários, quando nós ainda éramos, em primeiro lugar, fracos. Veja a sequência dos adjetivos negativos que ele usa. Primeiro, verso 6, nós éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, ímpios e pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós sendo inimigos de Deus. Então, essa aqui é a descrição de quem nós somos. Nós éramos fracos, pecadores, ímpios e inimigos de Deus. Sendo nós ainda. Por que ele está dizendo isso? Se você tiver alguma dúvida que este Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, exigindo de nós apenas a fé para que nós sejamos justificados, e a fé é dom dele, você acha que este Deus não vai te ajudar nas tribulações que nós acabamos de pensar, falar sobre elas? Paulo diz assim: deixa eu lembrar quando foi que ele fez o que fez. Quando você ainda era fraco, quando você ainda era ímpio, quando você ainda era pecador e quando você ainda era inimigo dele. Ele deu o filho dele pelo seu inimigo. Pode ser que alguém se anime aí a tentar morrer por um amigo, mas por um inimigo? Ninguém morre pelo inimigo. Porque a contraposição aí do advérbio de tempo, né? Ainda. Porque ele diz, verso 9, logo muito mais agora. Ainda, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo está dizendo o seguinte: você que ainda ficou com a pulga atrás da orelha, com os problemas do seu dia a dia, achando que isto ainda pode te tirar a paz, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ora, se Deus mandou o seu filho quando você ainda era um ímpio, inimigo, pecador e fraco, se ele fez tudo isso quando você era aquilo, muito mais agora, quando você é amigo dele, você acha que ele vai lhe deixar pelo meio do caminho? Em outras palavras, que começou a boa obra é fiel para completá-la. O que é que te tira a paz, meu irmão? Ora, se Deus deu o seu filho para morrer por você, fraco, inimigo, pecador, ímpio, o que ele fará mais por você? Como Cristo disse. Ora, se no Sermão do Monte, se eu dou o que comer, o que beber e o que vestir a estes pássaros, a flor do campo, eu não vou dar a vocês, homens de pequena fé. Ou seja, se eu faço para o menor, eu não vou fazer para o maior. Se eu fiz coisas maiores, eu não fazia as menores. Problema na família, problema no casamento, problema no trabalho, problema consigo mesmo, com o passado, com o presente, com o futuro. Se ele te salvou do inferno, o que é demais para esse Deus? Amanhã é segunda-feira e muitos vão tentar se levantar para tirar a tua paz. Espero que você se lembre das palavras do Evangelho. Tendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se nós somos justificados, boa. Pode vir o ímpio mais maledicente do mundo. Não tem problema, a gente vai enfrentar. Pode vir a maior dificuldade na família, o maior problema no trabalho, maiores questões da nossa própria alma. Nós vamos vencê-las em Cristo. E o que começou a boa obra é fiel para completá-la. Creia nisso. Creia nisso. Sempre que a tua paz for de alguma forma atacada, lembre, vocês podem até tirar a minha paz momentânea, mas ninguém vai tirar a minha paz eterna. Não há inimigo que resista a um crente que está certo da sua posição diante de Deus.
Estamos firmes no Senhor. Nada pode nos abalar. E aquele que deu o seu filho para morrer no nosso lugar, o que ele não faria para que nós possamos nos livrar das tribulações pequenas, momentâneas e leves, como diz o apóstolo Paulo, do dia a dia. Deus abençoe a tua semana. Deus te dê paz. Se por algum momento a tua paz for afetada, lembre-se que em Cristo vocês estão firmes e Ele é teu amigo para te salvar. Amém. Oremos ao Senhor. Nós deveríamos estar aqui, Senhor Deus, tremendo e temendo diante do Senhor. Deveríamos, Senhor Deus, desejar fugir da tua presença. Mas para onde fugiremos? Em todos os lugares o Senhor está. Para onde nós vamos nos esconder, Senhor Deus? Se lá tu estás também. Então decidimos ficar aqui. E em Cristo, Senhor Deus, na tua presença sermos exortados. Mas não fomos apenas exortados, fomos reanimados por ti. Diante de mim, Senhor Deus, existe uma congregação de pessoas que estão atribuladas. Muitas, Senhor Deus, sem paz para a caminhada. E estas palavras que foram ditas aqui, que não são minhas, mas tuas, possam aquietar o coração dos teus filhos, acalmá-los e encorajá-los para os problemas e tribulações desta semana. Que ouçamos os mais velhos, os mais experientes, os mais sábios. Que usemos de todos os meios de graça que o Senhor nos deixou. Mas que nunca, Senhor Deus, sejamos tão atribulados a ponto de voltarmos, de retrocedermos. Mas vamos dar alguns passos a mais desta semana para o processo de santificação. Não porque tenhamos força em nós mesmos, mas porque o que o Senhor disse a todos nós essa noite será a nossa força. Seja bendito, ó Deus da nossa vida, completa a obra que o Senhor mesmo começou. Que a paz do Senhor esteja sobre esta igreja, no nome de Cristo. Amém.